E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula aqui no nosso canal Matemática Integral. Nesse curso de sequências numéricas, eu sou o professor Alderi Júnior e traremos aqui uma aula sobre progressões aritméticas, a famosa PA. Essa é a primeira parte da nossa aula. Desde já, deixa aí o seu gostei, curta o nosso vídeo, né? Se inscreve aqui no nosso canal Matemática Integral e faça sugestões e comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Nós já vimos o que é uma sequência numérica. Vamos agora estudar as diferentes formas, né? Os diferentes tipos de sequências numéricas. Nós temos duas principais, a progressão aritmética e a progressão geométrica. Vamos iniciar aqui a aula de progressão aritmética, a famosa PA. A progressão aritmética é uma sequência numérica, tá? Em que cada termo, a partir do segundo termo, ele é igual à soma do anterior com uma constante. E essa constante a gente chama de razão da PA e representamos ela por um Rzinho. Então aqui a gente traz exemplos, né? Nós vamos construir uma progressão aritmética infinita, onde seu primeiro termo é 1 e sua razão é 2. Então nós conhecemos o seu primeiro termo, ou seja, o A1, e conhecemos essa constante, né, que a gente falou, a razão, que vale 2. Então o que é que a gente vai fazer? O primeiro termo é 1. Lembra que para obter o segundo termo, nós fazemos o quê? É o valor do termo anterior somado a uma constante. Então, para obter o termo 2, nós vamos pegar o termo 1 e adicionar a razão. Nesse caso, a razão é 2. Então, nós vamos pegar 1 e somar com 2. Não é verdade? Que é 3. Novamente, aí nós vamos somando. Quem é o terceiro termo? Eu vou pegar o segundo termo e somar a razão. Quem é a razão? 2. Então é 3 mais 2, que dá 5. Quem é o quarto termo? Eu vou somar o terceiro termo a uma razão que é 2. Então, nós vamos somar o 5, que é o nosso terceiro termo, mais a razão que é 2. E dá 7. A nossa sequência, pessoal, ela é 1, 3, 5, 7. O 1 é o A1, o 3 o A2, o 5 o A3, o 7 o A4. Podemos perceber que essa sequência a gente conhece. Esses são os números ímpares. Não é verdade? Os números naturais ímpares. Então, é um tipo de progressão aritmética. Ou seja, onde um termo ele é obtido a partir do termo anterior mais uma razão. Nesse caso, a razão era 2. Nós podemos perceber que a partir do segundo termo, obtemos os números da sequência somando a razão ao termo anterior, não é verdade? Então, se a gente quiser encontrar um AN qualquer, nós vamos fazer o quê? Somar o anterior. Quem é o anterior de AN? É AN menos 1, não é verdade? Então, para encontrar um AN qualquer, eu vou pegar o seu anterior, que é AN menos 1, e vou fazer o quê? Somar a razão. A gente acabou de ver isso, né? Isso vale a partir do n maior ou igual que 2, ok? Para organizar, vamos isolar o R, ou seja, isolar a razão. Vamos passar esse AN-1 para o outro lado. Então, nós vamos ficar com o R, né, igual ao AN menos o AN-1. Então, pessoal, como se calcula a razão de uma PA? É só pegar um termo qualquer e subtrair o seu anterior. Se eu pegar o 11º termo e subtrair o 10º termo, eu vou ter a razão. Se eu pegar o 5º termo e subtrair o 4º termo, eu vou obter a razão. Se eu pegar o 7º termo e subtrair o 6º termo, eu vou obter a razão. Trazemos aqui outros exemplos de PA. 1, 2, 3, 4. O primeiro termo é 1, né? E qual é a razão? É 1. Por quê? Perceba que cada termo está sendo obtido a partir do anterior mais 1. Ó, o 2 é o 1 mais 1. O 3 é o 2 mais 1. O 4 é o 3 mais 1. Então,
Essa sequência, a razão é a constante que está sendo somada para obtermos a sequência é 1. Temos aqui agora uma PA em que a razão é 2. Ou seja, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Um termo qualquer ele é obtido nessa sequência específica com o seu anterior somado 2. Ou seja, o 8 é 6 somado 2. Para calcular a razão, como é que a gente faz? Nesse caso, lembra que é pegar qualquer número e subtrair o anterior? Ó, se eu pegar o 8 subtrair 6, dá 2. Se eu pegar o 6 subtrair o 4, dá 2. Certo? Então é assim que a gente calcula uma razão. Outro exemplo, menos 6, menos 1, 4, 9. Perceba que cada termo é obtido a partir do anterior mais 5. Pessoal, quanto é menos 6 mais 5, que é a nossa razão? É menos 1. Quanto é menos 1 mais 5, que é a nossa razão? É 4 positivo. Quanto é 4 mais 5? 9. Pessoal, quando uma razão for maior do que zero, cada termo vai ser maior do que o anterior. Não é verdade? Então, um AN qualquer, ele vai ser maior do que o AN menos 1. Lembre que o AN menos 1 é o anterior do AN. Então, o AN sempre vai ser maior do que o seu anterior. Não é verdade? Quando isso acontecer, nós vamos chamar essa PA de uma PA crescente. Trazemos aqui um exemplo. 2, 5, 8, 11. Cada termo é maior do que o anterior, concorda? 5 é maior do que 2. 11 é maior do que 8. Certo? Então, quando isso acontece, é porque a razão é maior do que zero. É positiva. Nesse caso, a razão aqui é 3, né? Cada termo é obtido a partir do anterior mais o 3, que é a razão. Então, nós chamamos aqui de uma PA crescente. Outro exemplo é um parecido com o que a gente viu, né, anteriormente. Eu tenho menos 5, menos 2, 1, 4. Perceba que essa PA está aumentando. Isso porque a razão nesse caso é positiva. Olha, qual é a razão dessa PA? Lembra que é só a gente pegar um termo e subtrair o anterior. Quanto é menos 2 menos menos 5? 3 positivo. Quanto é 4 menos 1? 3 positivo. Então a razão é positiva, é 3. Esse é um caso de uma PA crescente também. Agora uma PA decrescente. Isso acontece quando a razão é negativa. E um termo ele é sempre menor do que o seu anterior. Olha, o AN nesse caso vai ser menor do que o seu anterior, o AN menos 1. Nós chamamos nesse caso a PA de uma PA decrescente. Nós trazemos aqui um exemplo. 150, 140, 130. Perceba que essa PA está diminuindo. Isso porque a razão é negativa. Como é que a gente faz para calcular a razão nesse caso? Só pegar um termo e subtrair o anterior. Então, quando a razão é negativa, nós chamamos essa PA de uma PA decrescente, porque ela vai decrescendo. Outro exemplo aqui é esse em questão. Menos 5, menos 6, menos 7. Perceba que está diminuindo, não é verdade? Então, pessoal, olha, vamos calcular a razão nesse caso. Para calcular a razão, pega qualquer termo e subtrai o anterior, né? Então, menos 6 menos menos 5 é menos 1. Então, a razão é menos 1. Ou seja, está diminuindo 1 sempre. A razão é negativa, então nós chamamos de decrescente. E por fim, quando a razão é zero, nós temos uma PA em que os termos são iguais aos anteriores. Todos os termos são iguais. Então, um termo qualquer, um AN genérico, sempre vai ser igual ao seu anterior. Nós chamamos essa PA de uma PA constante. E aqui trazemos um exemplo. Ó, aqui eu tenho uma PA em que os elementos dessa PA, os termos, estão se repetindo. Isso porque a minha razão é zero. Para calcular a razão, pego um número qualquer e subtrai o anterior. 7 menos 7, 0. Então, minha razão é zero. Essa PA vai ser constante. Ela sempre vai se repetir. Todos os elementos serão iguais. Ou seja, um AN qualquer será igual ao seu anterior. Termo geral
de uma PA. Nós já vimos o que é o termo geral de uma sequência, né? É aquela formulazinha que nos permite achar qualquer termo que a gente quiser dentro dessa sequência. Então, nós vamos considerar uma PA, A1, A2, A3, AN, certo? Uma PA infinita. E essa PA tem razão R. Claro, pegamos uma PA genérica para a gente obter a nossa formulazinha. Bem, o primeiro termo nos é dado, né? Geralmente. Como se calcula o segundo termo? É só pegar o primeiro termo e somar com a razão. Como obter o terceiro termo? É só pegar o segundo termo e somar com a razão. Eu tenho que o A3 é o anterior, ou seja, o A2 somado com a razão. Mas o A2 eu sei quem é. O A2 vale A1 mais R. Então eu vou substituir. Ao invés de colocar o A2, eu vou colocar o A1 mais R. Então, fazendo as continhas, esse R vai somar com esse R. Então, eu vou ficar com o A3 sendo A1 mais 2R. Como é que a gente faz para encontrar o A4? É só pegar o A3 e somar a razão. Não é verdade? Mas o A3 aqui, que está em azul, eu já sei quanto vale. O A3 ele vale A1 mais 2R. Então, ao invés de colocar o A3 aqui, eu vou colocar o A1 mais 2R. Substituindo, agora vamos fazer a continha. Eu tenho 2R mais R é 3R. Repetir o A1. Então, o A4 vale quanto? A1 mais 3R. Pessoal, agora se eu quiser achar um termo qualquer, se eu quiser, por exemplo, achar o 14º termo, eu não vou ter esse trabalho de fazer tudo isso no braço. Nós precisamos achar um termo geral para esse tipo de sequência, para essa PA. Então vamos pensar um pouco. Percebam que para achar cada elemento, o que é que eu estou fazendo? Olha, o A4 é o A1, ou seja, o primeiro termo, mais 3 vezes a razão. 3 é o antecessor do índice 4. Para achar o A3, eu fiz o quê? Peguei o A1, que é o primeiro termo, e somei com 2R, ou seja, 2 vezes a razão. O 2 é o antecessor do 3, que é o índice aqui. E para achar o A2, eu peguei o primeiro termo, A1, e somei com 1R. A gente sabe que tem 1 vezes R aqui, né? Que dá R. O 1 é o anterior ao 2, que é o índice desse termo aqui. Então, sempre para achar um termo, eu vou pegar o primeiro termo e somar com o R vezes o antecessor do seu índice. Não é isso que está acontecendo? Então, se a gente quiser generalizar, se a gente quiser achar um AN qualquer, eu vou pegar o primeiro termo e somar com o anterior ao índice. Aqui eu tenho o 2, que é o anterior a esse 3. Eu tenho o 3, que é o anterior a esse 4. E aqui eu tenho o N menos 1, que é o anterior ao N. Não é verdade? Vezes a razão. Então, essa formulazinha aqui permite para a gente calcular qualquer termo de uma PA. Nós chamamos de termo geral da PA. Pessoal, a gente tem aqui uma questão do Enem de 2011. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, os meses seguintes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, pessoal, primeiramente eu vou trazer aqui uma tabelinha e nós vamos separar os dados. Nós sabemos que em janeiro teve aí a quantidade equivalente de 33 mil passagens. Janeiro é o mês 1, não é verdade? Então, janeiro é o nosso A1. O nosso A2 é o mês 2, que é fevereiro. Fevereiro, quantas passagens a gente tem? Fevereiro, 34.500. O nosso A3 é o nosso mês 3, que é março. 36 mil. Temos na questão sendo informado. Isso aqui vai continuar, né, pessoal? E ele quer saber quantas passagens foram vendidas por essa empresa no mês de julho. Julho, a gente sabe que é o mês 7,
não é verdade? Janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4, maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7. Então, nós queremos encontrar a quantidade de passagens que foram vendidas no mês de julho, no mês 7, ou seja, o nosso A7, certo? É quem a gente quer encontrar. Nesse caso, nós sabemos que o A1 é 33 mil, né? A quantidade de passagens vendidas no mês de janeiro. Nós sabemos que o N é 7, porque nós queremos achar o A7, o mês 7. E a razão? Como a gente calcula a razão? É só pegar um termo e subtrair o seu anterior. Nesse caso, eu vou pegar o segundo termo e vou subtrair o primeiro. 34.500 menos 33.000, que dá 1.500. Ou seja, nossa razão é 1.500. Fazendo o teste, 33.000 mais 1.500 é 34.500. O terceiro termo é obtido a partir do segundo mais a razão, né? Então é 34.500 mais 1.500, que dá 36.000. Nós, com a razão, poderíamos fazer essa questão no braço. No mês 4 seria 36.000 mais 1.500, daria 37.500. No mês 5, maio, seria 37.500 mais 1.500, que daria 39.000. E a gente poderia fazer isso até chegar em julho e obter o valor. Mas nós já conhecemos a formulazinha, nós já conhecemos o termo geral. Então nós só vamos ter trabalho de substituir na nossa fórmula. Então nós sabemos, né, que essa aqui é a nossa formulazinha, o nosso termo geral da PA. O AN, um termo genérico, é igual ao seu primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Nós já temos todos esses valores. O AN é o A7 que a gente vai encontrar, o mês 7, o mês de julho. A quantidade de passagens que foram vendidas em julho. O A1 é 33.000. O N é 7 e a razão a gente acabou de encontrar é 1.500. Então, substituindo na nossa formulazinha, 7 menos 1 é 6, vezes 1.500 dá 9.000. Repetiu 33.000. 33.000 mais 9.000, 42.000. Ou seja, em julho essa empresa aérea vendeu 42.000 passagens. A resposta certa é a letra D de dado. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.